Alexandre de Moraes foi promotor de justiça do Ministério Público de São Paulo. A partir daí, entrou para a vida política, nomeado secretário da Justiça pelo então governador Geraldo Alckmin. Em sua ascensão, foi escolhido por Lula para integrar o Conselho Nacional de Justiça em 2005. Continuando a carreira de cargos políticos, foi secretário municipal de Transportes de São Paulo na gestão de Gilberto Kassab, acumulando as presidências da CET e da SP Trans. Com a popularidade crescendo, abriu seu próprio escritório de advocacia, com foco em casos envolvendo políticos e agentes públicos. Em uma oportunidade, defendeu Eduardo Cunha em uma ação sobre o uso de documento falso. Seu cliente foi absolvido. Novamente foi chamado por Geraldo Alckmin a integrar o seu governo em São Paulo, dessa vez para ocupar o cargo de secretário de Segurança Pública do Estado, onde permaneceu até 2016. Há um fato polêmico nesse seu período como secretário de Segurança. Uma reportagem do Estado de São Paulo constatou que Moraes ainda era advogado em mais de 100 processos da empresa Transculpa em 2015. A cooperativa está implicada em diversas investigações sobre lavagem de dinheiro e corrupção de empresas, comandadas pela organização criminosa PCC. Em 2016, a esposa de Michel Temer foi vítima de um ataque hacker. Prontamente, a Secretaria de Moraes desenvolveu uma força-tarefa para tratar do caso. Um hacker foi preso acusado de chantagear a primeira-dama, Marcela Temer, e se Marcela não desse o dinheiro, ele divulgaria fotos pessoais dela e da família. No mês seguinte, foi nomeado por Temer ao cargo de ministro da Justiça. O presidente Michel Temer indicou hoje o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, para a vaga de Teori Zavascki no Supremo Tribunal Federal. No meio da tarde, a definição estava dada. O próprio Alexandre de Moraes chegou a comunicar à mulher por mensagem via celular. Hoje, lá pelas 19, o presidente indicará meu nome para a vaga no Supremo, digitou o ministro, que ainda previu não enfrentar problemas na sabatina do Senado. A vaga que Moraes ocuparia foi aberta após o falecimento do ministro Teori Zavascki, em um acidente aéreo que teve as suas circunstâncias colocadas sob suspeitas. Para poder ser candidato ao cargo de ministro, solicitou sua desfiliação do PSDB, partido que integrava desde 2015. No seu currículo enviado ao Senado, Alexandre de Moraes informou que tinha pós-doutorado pela USP. A mesma informação se encontrava no seu currículo Lattes disponível na internet. Após a verificação, foi descoberto que Moraes nunca fez pós-doutorado. Ele atribuiu a informação falsa à sua secretária, apesar de constar no seu documento do Lattes da USP, como também no currículo enviado para a Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Depois da polêmica, as informações sobre o pós-doutorado foram apagadas. Na sabatina formal, que durou mais de 11 horas, Moraes sofreu críticas pela sua carreira ligada ao PSDB e o suposto envolvimento com o PCC. Prometo, bem fielmente, cumprir os deveres do cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Declaro empossado no cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, Sua Excelência, o senhor ministro Alexandre de Moraes. O Brasil adotou as pautas mais importantes de todo o mundo. A questão da união estável homoafetiva, a questão da consagração do direito de reunião, no caso da marcha da maconha, a questão da lei da biossegurança. O Brasil avançou a defesa do meio ambiente. Em 2019, Moraes ordenou que uma reportagem da revista Cruzoé fosse retirada do ar. A matéria tratava da declaração de Marcelo Odebrecht, que citava Toffoli como um dos envolvidos no esquema de corrupção. Segundo a delação, o ministro Dias Toffoli foi mencionado como amigo do meu pai, se referindo à amizade de Lula com Toffoli e o pai de Marcelo Odebrecht. Toffoli comentou que o conteúdo da matéria eram mentiras e ataques divulgados por pessoas que querem atingir as instituições brasileiras, e solicitou ao ministro Alexandre de Moraes que apurasse o caso. Além de retirar a matéria do ar, Moraes estipulou multa diária de R$100 mil caso descumprimento
e ordenou que a Polícia Federal ouvisse os responsáveis do site e da revista em 72 horas. A decisão foi alvo de críticas por órgãos e associações de imprensa. A Associação Nacional de Editores de Revistas e a Associação Nacional de Jornais consideram que a decisão do ministro Alexandre de Moraes configura ato de censura inconstitucional e incompatível com os valores democráticos. Sobre o caso, o ministro Marco Aurélio Mello afirmou que a decisão de Moraes foi censura e um retrocesso. Em abril de 2020, Alexandre de Moraes se envolveu em mais uma decisão polêmica ao suspender a nomeação do diretor-geral da Polícia Federal em razão da proximidade do candidato à família do presidente Bolsonaro. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu a nomeação de Alexandre Ramagem para a direção da Polícia Federal. O presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, apoiou a decisão por entender que poderia ser um ato de aparelhamento da Polícia Federal. É uma liminar, no meu entender, absurda, com todo respeito ao senhor Alexandre de Moraes. A decisão de autorizar a prisão e as buscas e apreensões de equipamentos eletrônicos e armas de Roberto Jefferson foi tomada pelo ministro Alexandre de Moraes sem consultar o plenário do Supremo Tribunal Federal. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou busca e apreensão de documentos e bens e endereços ligados ao deputado federal Ottoni de Paula, do PSC, do cantor Sérgio Reis e de outras 8 pessoas. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou hoje que a Polícia Federal colha o depoimento do ministro da Educação, Abraham Weintraub, sobre as declarações feitas na reunião ministerial do dia 22 de abril. O jornalista Alan dos Santos foi um dos alvos dos mandatos de busca e apreensão da Polícia Federal em inquérito que investiga a publicação de fake news contra ministros do Supremo Tribunal Federal. Os policiais chegaram colocando a arma na minha cabeça e na minha esposa, pedindo para que levantássemos as mãos como se criminosos fôssemos. Aí, de repente, quando eu chego na cozinha, 2 policiais com pistola na minha cara e na minha esposa grávida de 9 meses. É agora que eu vou criticar mais ainda. E a PF bateu 6 horas da manhã na minha casa hoje. Eu levei um susto, tocou o telefone aqui. Eu atendi a mulher aqui da portaria do condomínio e disse: olha, o pessoal está querendo entrar na sua casa. Até achei que fosse ladrão, né? E agora o STF me manda para investigar minha vida. O inquérito, para mim, humorista. Reformei postos, fiz tudo. Muitas ambulâncias. Minha esposa Ângela trabalhou muito nisso. E hoje ela está aqui, está chorando, está desesperada. Desculpe. Eles não vão me calar. De maneira nenhuma. Ele vai mandar prender? Eu quero ver ele mandar prender 5.000 pessoas. E a gente tem imagens agora que mostram o momento em que a Sarah Winter foi presa em Brasília hoje de manhã pela Polícia Federal. Ela vai ali à frente, né? A gente já conhece a Sarah Winter e os homens e mulheres, os policiais da Polícia Federal a escoltando. Vale lembrar, né, Dani, que no despacho em que o ministro Alexandre de Moraes autoriza a prisão da Sarah Winter, ele pede que a prisão seja feita com a máxima discrição possível. A Polícia Federal prendeu nesta sexta o jornalista Oswaldo Eustáquio, investigado no inquérito que apura o financiamento de atos supostamente antidemocráticos no país. Oswaldo teve o sigilo financeiro e bancário quebrado por ordem do ministro Alexandre de Moraes na semana passada. Na semana passada, o ministro Alexandre de Moraes mandou bloquear perfis em redes sociais de políticos, ativistas e empresários apoiadores de Bolsonaro, mas muitos driblaram a decisão, mudando as contas para outros países. Na terça-feira, o ministro então determinou que as redes sociais bloqueassem essas contas no exterior. O Twitter bloqueou os perfis do ex-deputado Roberto Jefferson, do empresário Luciano Hang, do blogueiro Alan dos Santos e Sara Giromini, entre outros. O Facebook optou por questionar no próprio Supremo Tribunal Federal a determinação do ministro Alexandre de Moraes. Em nota, o Facebook afirmou que a ordem de Alexandre de Moraes é extrema e representa riscos à liberdade de expressão fora da jurisdição brasileira, que entra em conflito com leis e jurisdições ao redor do mundo. Em nota, o Facebook diz: respeitamos as leis dos países em que atuamos.
Estamos recorrendo ao STF contra a decisão de bloqueio global de contas, considerando que a lei brasileira reconhece limites à sua jurisdição e à legitimidade de outras jurisdições. Nesta sexta-feira, Alexandre de Moraes aumentou a multa aplicada ao Facebook de 20 mil para 100 mil reais por dia de descumprimento da decisão e decidiu intimar o representante da plataforma do Brasil para prestar esclarecimentos. O Facebook anunciou que cumpriu a determinação do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, e tirou do ar páginas e perfis de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. O anúncio foi um dia depois de o ministro ter aumentado o valor da multa diária ao Facebook. Ministro Alexandre de Moraes, ministro Alexandre de Moraes, ministro